Deus. Glória a Deus, Pai do Senhor. Os irmãos que estão entrando aí, uma boa tarde. E entenda uma coisa: ninguém é insubstituível. Quer passar? Ninguém é insubstituível em nada. Biblicamente a gente compreende, a gente entende que Deus ele não procura os melhores, ainda que Ele use também os melhores. A Bíblia Sagrada diz que Ele pega aqueles que não são para confundir aqueles que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A história de Vasti e de Esté é uma história tremenda, sabe? Um dia o rei Assuero ele manda chamar Vasti, ele manda buscar Vasti, que ele queria apresentar para todos os reinos sua esposa. Ele já tinha até o presente momento, ele já tinha apresentado vários, todos os seus reinos, seu tesouro, tudo que ele tinha de melhor no seu reino, ele já havia apresentado às nações. Mas o melhor ele tinha deixado para o final. E o melhor era Vasti. O melhor ele iria mostrar para os reinos era a sua própria esposa, era Vasti. A Bíblia diz que quando ele manda buscar Vasti, Vasti decide não ir. A Bíblia diz que Vasti estava fazendo a sua própria festa. O rei estava chamando Vasti para a festa dele, para entrar na festa dele, mas Vasti decidiu fazer uma festa própria, para ela mesma, segundo o que ela queria. A Bíblia diz que aquele momento foi tão vergonhoso para o rei, que o rei ficou revoltado para com isso. O rei fica revoltado porque o rei queria mostrar ela para as nações, o rei queria mostrar ela para as pessoas, o rei queria mostrar o seu melhor, mas Vasti não queria. Vasti decidiu simplesmente ficar na sua própria festinha que ela mesma criou. E esse é o grande problema nesses últimos dias, é que tem muitas pessoas que não estão ouvindo o chamado do rei, que não estão ouvindo o chamado daquele que está o chamando para crescer com ele. Ele quer mostrar para as nações quem sou eu e quem é você. Ele fez isso com Jó. Quando Satanás chegou na reunião dos filhos de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus pegou Satanás, apontou para Jó e disse: "Viste o meu servo Jó? Homem justo, fiel e que se desvia do mal." Isso era Deus mostrando para as nações e mostrando para um inimigo quem era Jó, seu filho amado. Lembra quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão por João Batista em Mateus capítulo 3? A Bíblia vai dizer que os céus se abrem e uma voz vem do céu dizendo: "Esse é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me alegro." O desejo de Deus, o desejo do rei era mostrar Vasti para as nações, era mostrar Vasti para as pessoas e dizer: "Está vendo? Essa é minha noiva, essa é minha noiva, essa é minha esposa." É isso que Cristo está fazendo nesses últimos dias, nesse tempo, em tempos de escassez, de sofrimento. Esse é o tempo que Cristo está pegando a sua igreja, está pegando a sua noiva e quer mostrar para as nações a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte dessa igreja, eu faço parte dessa grande igreja, dessa grande comissão. O problema é que Vasti não quis ir, porque Vasti estava na sua própria festinha. Um abraço para a irmã Ana Silva, que Deus possa lhe abençoar, tá bom? Josiana Freitas, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Camila Rodrigues, olha, minha esposa, que Deus abençoe. Emiliana Nascimento, que Deus possa abençoar ricamente em nome de Jesus. Newton Bonfim, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. E entenda,
ninguém é insubstituível. Vasti talvez entendesse e dissesse: eu não vou. Eu vou fazer ele passar vergonha diante dos seus amigos. Talvez Vasti pensou: ele não vai chamar mais ninguém, não vai colocar ninguém no meu lugar, eu sou a melhor. Querido, não há melhor. Não há pessoa insubstituível. Não existe pessoas a qual Deus não possa levantar e usá-las nesse tempo com toda a autoridade e poder. Deus, Ele ainda usa seus filhos. Quando Vasti decide não querer ir para a festa, ela abre uma porta para uma nova rainha, para uma nova esposa. Foi aí onde Esté chegou. E compreenda uma coisa: existem oportunidades que não vêm todos os dias. Existem oportunidades que não vêm todos os anos. Existem oportunidades que vêm uma vez na vida. E essas oportunidades têm que ser agarradas com unhas e dentes. E Deus manda falar para alguém que está nos assistindo: não perca as oportunidades que Cristo tem dado a você. Não deixe passar as oportunidades. Lembra de Jacó? A Bíblia Sagrada diz que Jacó segura o anjo. A Bíblia diz que Jacó segura o anjo, segura o Senhor, e ele não solta. Sabe o que é isso? Ele não deixou ir embora a oportunidade que poderia mudar a vida dele. Não deixe as oportunidades passarem. Esté não deixou a oportunidade que poderia mudar a vida dela passar. Ela agarrou com unhas e dentes. E se existe uma geração, que é exatamente a geração de Vasti, que está perdendo oportunidade, existe uma geração, que é a geração de Esté, que tem agarrado as oportunidades com unhas e dentes. Querida irmã Marques Leidiane, né? Que Deus possa abençoá-la no nome de Jesus Cristo. Que você não venha perder as oportunidades. Esté agarrou as oportunidades como ninguém. Ela foi para cima. A Bíblia diz que entre todas as cidades do reino persa se levantou um edital acerca de moças. E Esté, a Hadassah, entrou no meio dessa galera toda. 12 meses ela passou dentro de mirra, dentro de perfumes. E a Bíblia diz que chegou o dia de se apresentar ao rei. O eunuco do rei passou com joias, passou com adereços, oferecendo a todas as moças que seriam escolhidas, que iam perante o rei, e uma só seria escolhida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Esté não quis nada. Esté não quis nenhum adereço. Esté não quis nada para ir diante do rei, para deixar mais bonita. Não, Esté decidiu ir do jeito que ela é. E essa é uma geração que não vai precisar de adereços. E essa é uma geração que não irá precisar de adereços para ir diante da presença do rei. Ela vai exatamente como ela veio ao mundo. Ela vai exatamente como ela é. Ela não precisa de adereços. Não, ela não precisa se enfeitar para ir diante da presença de Deus. Não. E eu não estou falando de uso e costumes. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão diante da presença de Deus e vão como elas realmente são. É como na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, em sua oração, começou a dizer: ainda bem que eu não sou como esse publicano, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Mas o publicano, a Bíblia Sagrada vai dizer que batia no peito e dizia: ser propício a mim que sou pecador. Ser propício a mim que sou pecador. Ei,
Esté vai diante do rei como ela realmente é. Ela não precisa de adereços, ela não precisa de padrinhos para chegar em posições, não. Deus foi aquele que colocou Esté exatamente onde ela estava, porque ela era quem ela é. Ela não precisou se enfeitar, não. Ela não precisou usar de adereços para chegar nos níveis que Deus tinha para ela. Ela não precisou. Ela não precisou, ela só precisou ser ela mesma. Se você quiser crescer e se você quiser atingir aquilo que Deus tem para você, primeiro, aproveite as oportunidades. E segundo, seja você mesmo. Seja você mesmo na maneira de pregar. Seja você mesmo na maneira de cantar. Seja você mesmo sem querer imitar ninguém, sem querer invejar ninguém. Seja você mesmo. Só existe você no mundo. Igual a você não há, só existe você. E Deus morreu por você, para que você viesse ser exatamente a pessoa que você é. E Esté não precisou de adereços para chegar diante do rei. Não, ela decidiu ir da maneira que ela entendia ser o correto. Enquanto todas as outras mulheres precisaram de joias, precisaram de tantos adereços para irem diante do rei, mas não foram escolhidas. Esté foi da maneira que ela decidiu ser. Sem adereços, sem nada que o homem poderia dar a ela. Não, ela foi. Lembra quando Davi vai enfrentar o gigante e o rei Saul entrega as suas vestimentas a ele e ele não consegue andar, ele derruba o gigante da maneira que ele é. A gente não vai derrubar gigante imitando alguém, nós não iremos derrubar gigantes querendo se transvestir de algo que a gente não é. Devemos ser quem somos e isso é o que basta. Isso é o que basta. Também não precisamos mudar e se enfeitar para receber bênçãos. Jacó se disfarça de Esaú para receber uma bênção. Mas no dia que ele se apresenta diante do Senhor, o anjo pergunta a Jacó e disse: como é o teu nome? Na primeira vez, ele tinha dito para o seu pai Isaac: eu sou Jacó, eu sou Esaú. Ele mentiu. Mas agora ele está diante da presença de Deus, e diante da presença de Deus não tem como mentir. Diante da presença de Deus você tem que dizer quem você realmente é. Não adianta esconder. A Bíblia Sagrada diz que a soma é temer a Deus sobre todas as coisas. Esté vai diante do rei sem enfeite, somente com a sua beleza natural. A Bíblia diz que passa a primeira mulher, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, e o rei não se impressiona com nenhuma delas. Mas quando passa Esté, com a sua beleza natural, ela chamou a presença do rei, sendo ela exatamente quem ela era. Ela chama a presença do rei, sendo quem ela era. Essa geração irá chamar a presença do rei, sabe como? Não imitando alguém, não se transvestindo de alguém, mas essa geração chamará a presença de Deus sendo você mesmo. Se apresente diante de Deus, dizendo quem você é, dizendo: Abba, eu sou pecador, Abba, eu sou falho, Abba, eu preciso de ti, Abba, porque Ele te conhece. A Bíblia Sagrada vai dizer no Salmo 139 que Deus conhece cada palavra que sai da nossa boca, sendo que nenhuma delas ainda havia sido ditas. Esté escolhida e assume o lugar de Vasti. Vasti perdeu a oportunidade, e pela desobediência de Vasti, ela abriu uma porta para Esté entrar. Que a nossa desobediência não venha abrir uma porta para alguém entrar. Deus tem algo para você, mas se você não quiser, querido, Ele vai dar para outro. Mateus 25 vai dizer:
Na parábola das minas dos talentos, a um ele deu 5, a outro ele deu 3, a outro ele deu 2. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 3 também multiplicou, mas o que tinha 1 escondeu, porque sabia que o Senhor era severo. E ele esconde debaixo da terra. E essa é uma geração que está escondendo o seu talento debaixo da terra. A Bíblia diz que quando o Senhor veio, Ele olha para ele e diz: por que você não colocou na mão de banqueiros? Por que você não colocou na mão de alguém que poderia ajudar você a multiplicar? Ei, deixa eu dizer algo para você. Muitos têm uma capacidade de multiplicar o que Deus deu, mas há outros que essa capacidade será através de ajuda de alguém. Será com a ajuda de outra pessoa que nós iremos multiplicar o que Deus nos entregou. A Bíblia diz: por ele não ter multiplicado os talentos, foi tomado o que ele tinha e foi dado a quem estava multiplicando mais. Lembra de Saul? A Bíblia diz que Saul era rei de Israel, mas Saul desobedeceu ao Senhor. Saul desobedeceu ao Senhor. Quando o sacerdote disse, quando o profeta disse que ele não deveria sacrificar, e ele foi sacrificar. Quando Deus deu uma ordem a Saul dizendo: destrui todos os amalequitas. E ele destrói, mas traz o rei dos amalequitas para casa. Ele traz o rei dos amalequitas para casa. E esse é o grande problema, porque a Bíblia diz que ele traz o rei dos amalequitas, o rei daqueles que querem destruir o povo de Deus. Mas lá na frente, pela desobediência dele, ele mata todos os sacerdotes do Senhor. Porque se levantar contra o mal, ele não se levanta, mas se levantar contra a igreja, ele se levanta. Por causa disso, Deus aprova e escolhe um outro rei para ele. Pela desobediência de Saul, ele abriu uma porta também para Davi. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Deus ainda tem 7.000 guardados e escondidos, como ele disse para Elias. Elias achou que ele era o único. Elias veio um espírito de ser melhor do que os outros. Disse: Senhor, só eu sobrei dentre os seus profetas. E Deus disse para ele: Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e cuja boca não o beijou. Existe 7.000 escondido. Existe 7.000 comendo pão e água, mas estão vivos. Era Deus dizendo para Elias: Elias, não pense em você, Elias, que você não é insubstituível. Eu ainda tenho muita gente melhor. Se eu te coloquei na posição, Elias, é para você exercer com toda a autoridade isso. Entenda? Ninguém é insubstituível. Aproveite as oportunidades daquilo que Deus entregou na sua mão e vá fundo. Vá com força, vá com fé, vá pedindo perdão a Deus, vá pedindo misericórdia a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, porque Ele não vai se afastar de você por você ser pecador, não. Ele vai se afastar de você quando você não quiser mais perto dele. Sansão pecou e a Bíblia Sagrada diz: e o Espírito do Senhor não estava mais em Sansão. Contudo, a Bíblia Sagrada diz que o cabelo de Sansão começa a crescer. E Sansão clama ao Senhor mais uma vez e o Senhor vem. Porque o nosso pecado, querido, não pode inibir a presença de Deus se você não quiser Ele perto de você. Mesmo pecando, chame e atrai a presença do Senhor, Ele vai vir. Romanos capítulo 10 vai dizer que aquele que buscar o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só invocar o nome dele, é só chamar pelo nome dele que ele aparece. É essa Esther que ganha destaque. O nome Esther nada mais é do que estrela, isso que significa o seu nome. Estrela. Enquanto Vasti estava se escondendo nas suas próprias festinhas,
Deus estava levantando uma estrela que iria lutar sobre o seu povo, uma estrela que iria direcionar o seu povo. Lembra de Mateus capítulo 2? A Bíblia Sagrada diz que uma estrela guiou todos aqueles magos do Oriente até encontrar com o menino Jesus. Ser uma estrela não é querer aparecer, não é ser famoso, não, mas é aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E a Bíblia diz que nós temos que ser a luz do mundo para que as nossas obras apareçam, para que as pessoas vejam o que há luz em nós. A Bíblia Sagrada vai dizer em Daniel 11 que todos aqueles que levam ao conhecimento da verdade, direcionamento da verdade, brilharão como as estrelas no céu. Era essa Esther que assumiu o seu lugar de posição dentro do reino, sem pisar em ninguém, apenas ganhou o seu espaço. Apenas ganhou o seu espaço. Mas infelizmente Esther, após ter assumido sua posição, o seu lugar, ela começa a esquecer pelo que Deus tinha colocado ela lá dentro, lutar pelo seu povo. Ei, querido, depois que você alcançar aquilo que Deus tem para você, não se esqueça pelo que você está e pelo que Deus colocou você aí dentro. Existe uma razão pelo que Deus te colocou nesse ministério. Existe uma razão pelo que Deus colocou você nesta casa, nessa família. Existe uma... Sim, existe uma razão. E é por essa razão que Deus vai se movimentar. O problema é que nós buscamos até chegar ao nível, e depois que nós recebemos aquilo que nós buscamos, nós esquecemos pelo quê? Por que razão nós fomos colocados naquele ambiente? Ela se esquece. Mardoqueu, seu primo, seu tio, aquele que agora está tomando de conta dela, adotou ela como filho, como filha. A Bíblia Sagrada diz que ele se veste de pano de saco e começa a jejuar e fica na porta do rei e manda alguém ir avisar Esther. Esther não vai até ele, mas muito pelo contrário, Esther manda alguém a recebê-lo. E ele manda um aviso para Esther e diz: olha, não se esqueça pelo que Deus te colocou aí dentro. Talvez foi para este momento que Deus te colocou aí. Foi quando ela tomou um choque e entendeu. Ela havia esquecido pelo que ela estava ali dentro. Não esqueça pelo qual Deus te colocou dentro desse propósito. Não esqueça que Deus venha te despertar e entender pelo que Deus te colocou aí dentro. Existe uma razão e circunstância pelo que Deus te colocou aí. E não se esqueça pelo que Deus te colocou aí dentro. Existe uma razão. E que essa mensagem nessa tarde venha apenas para te despertar pelo que Deus te colocou aí dentro. Existe uma razão. Existe uma razão. A Bíblia diz que ela chama suas moças para jejuar. E elas jejuam para ir diante da presença do rei, porque queriam destruir o seu povo. A Bíblia diz que ela passa 3 dias em jejum. E ela se apresenta diante do rei. Ninguém poderia se apresentar diante do rei, ainda que fosse a rainha, a esposa do rei, sem que o rei a chamasse. Mas ela jejua, ela se prepara e vai diante do rei. O rei aponta o seu cetro, e quando o rei apontava o seu cetro, era uma legalidade de se aproximar cada vez mais perto dele. Sabe, e eu entendo que o cetro do Senhor está direcionado à nossa casa, à nossa família, dizendo: pode se aproximar, pode se aproximar. Pode se aproximar cada vez mais. Pode se aproximar. Eu te dou legalidade de se aproximar de mim. Ela se aproxima, e quando ela se aproxima, o rei diz:
Qual é a tua petição, ó Rainha Esther? Até metade do meu reino te darei. A Rainha Esther não quis, porque a Rainha Esther foi colocada naquele ambiente, não foi para dividir reino, foi para ajudar. Ei, entenda pelo que Deus te colocou aí dentro desse ambiente. Não foi para dividir, foi para somar, foi para multiplicar. Eu entendo quando Deus coloca alguém em um ambiente. Eu entendo quando Deus coloca alguém na vida de alguém. Esse alguém vem para multiplicar, nunca para dividir. Pastor, alguém chegou na minha casa, chegou na minha família. Pastor, eu tenho amizades que essas amizades estão dividindo. Ei, então não foi Deus que enviou para você. Então não foi Deus que colocou aí dentro. Porque o que Deus coloca não divide, soma. O que Deus coloca não divide, multiplica. Por isso que Esther não quis dividir. Por isso que Esther não aceitou o pedido do rei, que até metade do reino ele daria. Ela não quis, ela não estava ali para dividir reino. Existe uma geração que pode até ter chegado em lugares altos, mas infelizmente está dividindo o reino. E não foi para isso que Deus te colocou aí dentro. E não foi para isso que Deus te colocou nessa família. E não foi para isso que Deus te colocou no meio dos teus amigos. Não foi para dividir, foi para somar e multiplicar. Lembra de Jesus? Jesus foi inserido no meio de 4.000 homens. 4.000 homens sedentos de fome. A Bíblia Sagrada diz que Jesus multiplica os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixes. Alimentou 14.000 pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus veio para multiplicar. Jesus veio para multiplicar. E ele multiplicou. Assim como o profeta que foi na casa da viúva e a viúva não tinha azeite. Só um pouco. E a Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite da viúva. O profeta foi até aquela mulher, ou aquela mulher foi até o profeta, e o profeta não dividiu, o profeta multiplicou. Se tem aparecido pessoas ao lado de você e tem dividido, essas pessoas não são de Deus. As pessoas de Deus, elas multiplicam. Ah, pastor, mas eu perdi algumas pessoas que eu achava que tinha sentido na minha vida. Mas por outro lado, pastor, eu ganhei vários outros. Isso porque o que não presta, Deus vai tirar de perto de você. E o que presta, Deus vai inundar cada vez mais. Essa é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso era exatamente isso. Na oração do Pai Nosso, multiplicação faz parte. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: livrai-nos do mal. Amém. Então tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é abominável, Ele vai tirar de perto de você no nome de Jesus Cristo. E que essa palavra tenha falado no seu coração, ao seu espírito. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Boa tarde, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo.